Há muito tempo, na região, entre os rios Tigre e Eufrates, floresceu uma das primeiras civilizações da história, os Sumérios. Eram pessoas incríveis, às quais devemos muitas invenções e descobertas, como a roda, a escrita, os sistemas de irrigação e até mesmo o próprio conceito de tempo. Foi exatamente os Sumérios que começaram a construir cidades, criar literatura e estudar as estrelas. Os Sumérios chegaram à Mesopotâmia cerca de 5.000 anos antes de nossa era. Eles mesmos não se chamavam assim, Sumérios. Esse nome foi inventado pelos arqueólogos. Eles se chamavam de cabeças negras, ou Sagib, que simplesmente significava homem. Os cientistas ainda discutem de onde vieram os Sumérios. Alguns acreditam que eles vieram do Planalto iraniano, outros, que esta era sua terra natal, estava localizada no Vale do Indo, ou na Península Arábica. As hipóteses mais ousadas até sugerem uma origem extraterrestre para essa cultura misteriosa. Em seus mitos, menciona-se a ilha de Dilmun, onde supostamente reina a vida eterna. E não há doenças. Alguns arqueólogos acreditam que isso poderia ser o atual Bahrein, mas até agora não foram encontradas evidências. As primeiras cidades sumérias foram Uruk e Eridu. A população dessas cidades contava com milhares de pessoas. Uruk não era apenas um assentamento, era um verdadeiro centro da antiga civilização, onde havia templos dedicados a deuses como Inanna, a deusa do amor e da fertilidade, e Anu, o deus do céu. Foi nessas cidades que os sumérios começaram a construir estruturas monumentais, a controlar as cheias dos rios e a desenvolver a agricultura. Os sumérios se tornaram famosos por suas invenções. Foi exatamente eles que inventaram a roda pela primeira vez, primeiro para o torno de oleiro e depois para o transporte de cargas. Isso se tornou uma verdadeira revolução para o comércio e a construção. Os sumérios também inventaram a escrita cuneiforme, a primeira forma de escrita da história. Inicialmente, eles usavam desenhos simples, mas depois passaram para um sistema mais complexo, onde os símbolos representavam sons. Isso permitiu registrar assuntos econômicos, crônicas e, claro, criar obras literárias. A matemática e a astronomia eram outra grande conquista dos sumérios. Eles desenvolveram um sistema de numeração baseado nos números 12 e 60. E foi graças a eles que dividimos a hora em 60 minutos e o círculo em 360 graus. Os sumérios foram os primeiros a observar as estrelas, a registrar os movimentos dos planetas e a criar calendários. Esses conhecimentos eram importantes não apenas para a agricultura, mas também para os rituais religiosos. A vida nas cidades sumérias era organizada em torno dos templos, que desempenhavam um papel fundamental na vida da sociedade. Esses enormes templos zigurates se erguiam sobre a cidade, simbolizando a conexão entre a terra e os céus. Eles não eram apenas um local de adoração, mas também desempenhavam funções administrativas e econômicas. Neles eram armazenadas reservas de grãos, eram feitas transações e resolvidas disputas. O poder na cidade pertencia a Enu, o sumo sacerdote, mas com o tempo surgiu o título de Lugal, que significa grande homem. Os Lugais eram inicialmente líderes militares, mas depois se tornaram governantes. Os sumérios criaram as primeiras escolas. Os meninos eram ensinados na escola, enquanto as meninas eram educadas em casa. Os alunos estudavam escrita, fundamentos de matemática e religião. Os professores eram sacerdotes que transmitiam seu conhecimento para as futuras gerações. A literatura dos sumérios deixou uma marca profunda na história. Seus épicos, hinos e orações se tornaram a base para os mitos e contos que vieram depois. Por exemplo, o Épico de Gilgamesh. Uma das obras mais conhecidas da antiguidade narra a história do governante de Uruk, que buscava a imortalidade e fez amizade com o homem selvagem, Enkidu. Neste épico são mencionados temas que mais tarde migraram para os mitos de outras culturas, incluindo a história bíblica. Sobre o dilúvio, a religião dos sumérios era muito complexa. Cada cidade tinha seu deus protetor e todo o panteão sumério era habitado por uma multitude de deuses. Eles acreditavam que os deuses governavam todo o mundo, desde as cheias dos rios até os destinos humanos.
Os templos não eram apenas locais de adoração, mas também verdadeiros bancos, onde eram guardadas as riquezas da cidade, grãos, joias e mercadorias. Infelizmente, a civilização suméria não conseguiu resistir às ameaças externas. As guerras constantes entre as cidades as tornavam vulneráveis. No final, no século 24 a.C., as cidades sumérias foram conquistadas pelo rei Sargão, o Antigo, fundador do Império Acádio. Mas mesmo após a queda, a cultura suméria continuou a influenciar toda a Mesopotâmia. Hoje é difícil imaginar quão grandes foram as conquistas dos sumérios. Eles lançaram as bases para as civilizações que vieram depois, como Babilônia e a Síria. Suas invenções ainda são utilizadas até hoje. Nós observamos o tempo, olhamos para as estrelas e tudo isso começou com os sumérios. Eles nos deixaram não apenas artefatos e registros escritos, mas também a própria ideia de que é possível mudar o mundo por meio do conhecimento e da tecnologia. Além disso, os sumérios foram os primeiros a começar a tratar doenças não apenas com ervas, mas também com rituais mágicos. Eles acreditavam que as doenças podiam ser expulsas por meio de feitiços e cerimônias especiais. Esses primeiros médicos criaram a base para a medicina do futuro. Os zigurates, seus majestosos templos, não eram apenas centros religiosos, mas também verdadeiros depósitos do tesouro da cidade, onde eram guardadas riquezas e reservas de grãos. E claro, os sumérios foram os primeiros urbanistas. Suas cidades eram planejadas com ruas bem definidas, canais e edifícios públicos. Os sumérios nos deixaram um enorme legado que se tornou a base para todas as civilizações posteriores. Seu conhecimento, invenções e mitos entraram para sempre na história da humanidade. Eram pessoas que, apesar das dificuldades, conseguiram criar uma civilização que deixou uma marca que nunca será apagada.